A paz do Senhor, meus irmãos e amigos, aqui quem está falando é o evangelista William Souza. Seja aí muito bem-vindo ao nosso canal. E hoje Deus tem uma palavra para você de fé, de ânimo, de encorajamento, de fortalecimento, amém? A nossa leitura de hoje está lá em Josué capítulo 6, nós estaremos aí falando sobre as muralhas de Jericó. Eu não sei quais são as muralhas que estão diante de você, quais são os problemas, quais são os gigantes, mas aqui Deus vai trazer 3 lições para a nossa vida de como nós devemos fazer, proceder para derrubar aí essas muralhas, esses gigantes, amém? Mas antes de nós iniciarmos a leitura aqui e falarmos sobre essas 3 lições, queria pedir para você que ainda não é inscrito no canal, que você faça aí a sua inscrição, aperte aí os sininhos das notificações, para que assim que nós baixarmos um vídeo novo, você possa receber a notificação do vídeo. Pedir para você também deixar o seu like, o seu comentário, que vai nos ajudar bastante, e também compartilhar esse vídeo aí com os amigos, com a família, que assim junto nós podemos alcançar mais pessoas através da palavra de Deus, amém? Então nossa leitura lá em Josué capítulo 6, que nos diz assim, ó: Então Jericó estava firmemente fechada por causa dos filhos de Israel, ninguém saía e ninguém entrava. Então nós vamos falar aqui sobre a cidade de Jericó, uma cidade forte, uma cidade que estava ali depois do Rio Jordão, que era a primeira cidade ali que o povo de Deus ia conquistar. Então Deus tinha uma promessa para o povo, que era a terra prometida, que era uma terra que manava leite e mel. E eles saíram ali então do Egito com essa promessa, caminharam 40 anos pelo deserto, até chegar então ali em Jericó, que seria a primeira cidade que eles estariam conquistando ali. E era uma cidade forte, era uma cidade que era rodeada por muros altos, muros extensos, que chamava os muros de Jericó, amém? Então eu não sei quais são os muros que estão diante de você, quais são os problemas, quais são os gigantes, mas eu quero dizer para você que Deus tem vitória para você, Deus tem algo grande para a sua vida, amém? Então ele vai nos ensinar aqui 3 lições para nós alcançarmos aí essas vitórias e derrubarmos esses muros, amém? Então, primeira coisa que eu quero dizer para você é que Jericó, ela foi a cidade mais importante do Vale do Jordão e a maior fortaleza em toda a terra de Canaã. A terra de Canaã, que era a terra prometida, é a terra que Deus tinha prometido ali para o seu povo, que era uma terra que manava leite e mel. Então, meu irmão, isso também não quer dizer, porque é uma terra que é prometida por Deus, que é uma terra que mana leite e mel, que vai ser algo fácil. Não, nós vamos encontrar ali muralhas, nós vamos encontrar gigantes, e isso faz parte da nossa vida. Isso faz parte da nossa caminhada, amém? Mas o que nós precisamos? Nós precisamos ter fé em Deus, nós precisamos confiar em Deus, nós precisamos ser dependentes de Deus e nós precisamos ser obedientes a Deus em tudo aquilo que nós fizermos. Seja obediente a Deus, porque Deus tem algo grande para você, Deus tem vitória, Deus tem conquistas, mas você precisa ser obediente, você precisa ter fé, você precisa crer, você precisa andar nos caminhos do Senhor, amém? Então, Josué capítulo 6. Então Jericó estava firmemente fechada por causa dos filhos de Israel, ninguém saía e ninguém entrava. Então olha só, a terra estava fechada, a cidade estava fechada, ninguém entrava e ninguém saía, porque eles estavam com medo ali do povo de Deus que tinha chegado no local para conquistar então a cidade. E o Senhor disse a Josué, isso no versículo de número 2, Vê, tenho dado na tua mão Jericó e o seu rei e os homens fortes e valentes. Olha só, Deus manda Josué olhar para a cidade e fala para ele, ó, eu já estou te dando aqui a cidade nas suas mãos. Eu vou dar aí o rei, vou dar aí os homens fortes e valentes, todos eles cairão diante de você. É Deus prometendo e Deus falando então para eles. Versículo de número 3. E vós rodeareis a cidade, todos vós homens de guerra, e andareis ao redor da cidade uma vez, assim farás por 6 dias. Então Deus começa então a dar instrução para eles de o que eles deveriam fazer para aqueles muros
cair diante deles, para eles conquistarem a vitória. Então, meu irmão, se você quer a instrução de Deus, você tem que ler a Bíblia, você tem que buscar a Deus, você tem que orar, você tem que estar na presença de Deus para que Ele possa te orientar, para que Ele possa te guiar, como você deve proceder para você conquistar aquilo que Ele tem para você, amém? Não quer dizer porque Ele tem coisas para você que você vai conquistar sem esforço, sem trabalho, sem luta. Não, meu irmão, nós precisamos lutar, nós precisamos estar diante da presença de Deus e entender aquilo que Ele tem para nós através da orientação do Espírito Santo. Então é o Espírito Santo que nos orienta como nós devemos proceder, o caminho que nós devemos andar, como nós devemos fazer, as coisas que nós devemos deixar de fazer e aquilo que nós devemos fazer para agradar a Deus. Amém? Versículo de número 4. E 7 sacerdotes carregarão diante da arca 7 trombetas de chifre de carneiro, e nos 7 dias vós rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes soprarão as trombetas. E sucederá que quando eles derem um longo toque com o chifre do carneiro, e quando ouvirdes o som da trombeta, todo o povo gritará com um alto brado, e o muro da cidade cairá completamente, e o povo subirá, cada homem direto à sua frente. Então, Deus colocou eles diante da cidade, Deus mostrou as dificuldades da cidade, Deus mostrou para eles a maneira como eles deveriam proceder, o que eles deveriam fazer, e Deus então falou para eles: eu vou dar essa cidade para vocês, e depois que vocês fizerem tudo isso que eu estou mandando vocês fazerem, a cidade, os muros vão cair diante de vocês e vocês vão conquistar a terra. Amém? Então vamos entrar agora nas 3 lições que nós vamos aprender aqui nesses versículos que está falando da queda dos muros ali de Jericó. Primeira lição que nós aprendemos: o poder da oração. O poder da oração. A procissão ao redor das muralhas de Jericó era mais uma procissão de adoração do que uma procissão de poder militar. Então, eles tinham ali o seu poder militar, eles tinham os seus homens de guerra, mas o que eles estavam fazendo ali era mais uma procissão de adoração. Deus tinha falado para eles que eles deveriam rodear o quê? Primeiramente, 6 vezes os muros, ou 6 dias eles deveriam rodear o muro. E a Bíblia fala aqui, ó, no versículo de número 4, 7 sacerdotes carregarão diante da arca 7 trombetas de chifre de carneiro. Então, está dizendo para eles que os sacerdotes deveriam ir à frente, os levitas iam à frente, fazendo o que? Adoração. Meu irmão, a adoração, ela simplesmente quando você adora a Deus, você está reconhecendo toda a grandeza de Deus, você está se colocando completamente na presença de Deus e dizendo para ele: Senhor, eu estou aqui, eu sou completamente vulnerável, mas eu sei que o Senhor tem o controle de tudo, o Senhor tem o poder de tudo, e somente o Senhor pode me dar a vitória, somente o Senhor pode me dar o quê? A maneira de como eu devo proceder. Então, a adoração, ela nos coloca na disposição apropriada. Então, quando você está adorando a Deus, você fica na posição apropriada que Deus quer, ó, diante de nosso Senhor. Então, olhamos para a força do Senhor e não para a nossa. Quando você está adorando, você não olha para a sua força, mas você olha para a força de Deus, você olha para o poder de Deus. Na adoração, nós reconhecemos que somente o Senhor provê o caminho a seguir. Era isso que eles estavam fazendo. Enquanto eles estavam dando uma volta, eles estavam adorando a Deus, eles estavam dando adoração a Deus. E Deus tinha prometido para ele, antes deles fazerem a volta, que ia dar aquela cidade para eles. Mas Deus mostrou como eles deveriam proceder. E, meu irmão, eu não sei qual é a dificuldade, qual é o problema, mas você tem que adorar. Nós temos que adorar a Deus em todo momento, nós temos que adorar a Deus em todo minuto, todo segundo. Nós devemos adorar a Deus em todas as situações, sejam elas dificuldades, sejam elas de vitórias, mas nós temos que estar sempre dando adoração a Deus, entendendo que Deus tem o controle de tudo, e isso move o coração de Deus, porque a adoração é uma entrega, a adoração é um reconhecimento da grandeza e da soberania de Deus. Amém? A segunda lição, então, que nós vamos aprender aqui é o poder do silêncio. Olha só, os gritos de guerra eram como um elemento importante na obtenção da vitória sobre os inimigos. Ou seja, quando eles chegavam diante dos inimigos,
a força que eles tinham, os gritos que eles tinham intimidavam. Então, às vezes, irmão, o silêncio, o que acontece? Quanto mais temível o seu grito, mais intimidamente você parecia ao seu oponente. Então, quanto mais você gritava, quanto mais alto você gritava, mais você intimidava o seu oponente. Mas eles estavam fazendo o contrário, eles estavam rodeando, fazendo adoração. Em parte daquele rodeio eles estavam em silêncio, somente o que? Confiando e buscando a Deus. Por outro lado, o silêncio apenas mostraria fraqueza e medo. Às vezes o silêncio demonstra o que? Fraqueza e medo, mas diante de Deus, meu irmão, quando você está em silêncio, você está ouvindo a voz de Deus. Olha aqui, o silêncio permite-nos ouvir a voz do Senhor que nos procede. O silêncio também é uma indicação de que nós estamos na presença de alguém maior, é uma posição de humildade. Então, quando você está em silêncio, na presença de Deus, apenas ouvindo a voz de Deus, buscando a Deus, é uma posição de quê? De humildade, uma posição de que você está na presença de alguém maior do que você. Então, às vezes o silêncio faz parte. Então, às vezes, quando Deus está em silêncio, meu irmão, porque Deus está trabalhando, porque Deus ele não tarda, Deus ele não chega adiantado, ele não chega atrasado, ele chega sempre na hora certa, ele faz na hora certa. Então, esteja em silêncio na presença de Deus, aprenda a esperar em Deus, aprenda a confiar em Deus, meu irmão. Apenas adore a Deus, que o silêncio ele faz parte. A terceira lição que nós aprendemos aqui é: a fé significava perseverança. Olha só, Israel ela foi instruído a marchar ao redor da cidade por 7 dias. Além disso, no 7º dia, Israel teve que dar 7 voltas. Então, a fé significa perseverança. Não quer dizer que as muralhas iriam cair na primeira volta. Eles tiveram que fazer o quê? 7 vezes. E na última vez, eles tiveram que dar 7 voltas. Então é assim, meu irmão, a fé significa perseverança. Então quando você persevera na presença de Deus, você está desenvolvendo a sua fé, você está confiando, sabendo que Deus vai fazer, que Deus prometeu e Ele não é homem para mentir. Deus cumpre o que fala, Deus cumpre o que promete. Mas nós temos que ter fé, nós temos que confiar, nós temos que adorar, nós temos que estar sempre na presença de Deus e entender que vai ter dificuldade, que vai ter muralhas, que vai ter gigante, mas nós só conseguiremos conquistar quando nós confiarmos em Deus, quando nós estivermos por completo na presença de Deus, entregando a Ele toda a adoração, entregando a Ele todo o louvor, entregando a Ele toda a nossa confiança, toda a nossa dependência. Amém? Então são essas 3 lições. A primeira lição, qual é? O poder da adoração. Então adore ao Senhor em todo momento, em toda circunstância. A segunda lição, o poder do silêncio, meu irmão. Entre na presença de Deus, escute a Deus, deixe Ele falar ao seu coração, deixe o Espírito Santo ministrar a você. A terceira lição, a fé significa perseverança. Não desista diante dos problemas, diante das muralhas, diante dos gigantes. Entenda que Deus tem vitória. Seja apenas obediente, confie em Deus, faça aquilo que Deus está mandando você fazer. E como você vai entender isso? Lendo a palavra, orando, jejuando, buscando a Deus. Assim você vai entender os propósitos de Deus para você e você vai conseguir fazer da maneira que Deus quer que você faça. Amém? Eu espero que essa palavra ela tenha te abençoado. Eu espero que essa palavra ela tenha achado em um lugar todo especial no seu coração. Que essa palavra venha te fortalecer, venha te trazer ânimo. Amém? E que ela venha te trazer aí as conquistas que você precisa. Não se esqueça que você foi criado, meu irmão, com o propósito de ser o sal dessa terra e a luz desse mundo. Então que Deus te abençoe grandemente, você e sua família, em nome de Jesus.